Bom, pessoal, são 12h30. Eu vou iniciar o seminário de hoje. Gostaria de pedir para que vocês mantivessem os microfones fechados. Ao final, como sempre, eu vou deixar um tempo para a gente discutir. E, aliás, eu agradeço a cada um que coloca a sua pergunta ao final, que ajuda a avançar a interlocução. Na medida do possível, que mantenham as câmeras ligadas, são 80 pessoas, a maioria eu não conheço pessoalmente, mas gostaria de ao menos ver, conhecer, saber com quem eu estou falando. Bom, estamos na aula 9 de um seminário anual que tem 15 aulas, metade do percurso. A partir de agora, a gente começa a avançar numa torção, né, que o Lacan faz do conceito freudiano de pai. E essa torção ele faz sob determinadas vertentes, ele vai escolhendo algumas vertentes para virar do avesso, né? Então, ele se apoia em Freud, mas ele não segue como Freud. Aliás, ele vai usar Freud para falar um pouco o avesso do Freud, e é assim que ele vai caminhando rumo a uma construção para os nomes do pai e deixar a construção que ele tinha feito no final da década de 50 sobre o nome do pai. Bom, se eu pudesse dar um título dessa aula de hoje, seria o ódio ao pai, ou então o ódio do pai. É nesta inversão que a gente vai trabalhar hoje. Só para recapitular algo do contexto, sempre tem aqueles que chegam de maneira a não participar do começo do percurso, né? A gente está numa altura da elaboração sobre o questionamento que faz Lacan a respeito do que seria universal no pai, né? O que seria universal na função paterna. A gente viu há umas 4 aulas atrás que ele faz um primeiro questionamento dirigido ao Lévi-Strauss, né, questionando a universalidade de uma única lei simbólica, né? Ele sugere ao Lévi-Strauss que o próprio sistema montado por ele admite uma correlação simbólica e não uma supremacia simbólica. Mas o fato é que o próprio Lacan, ao fazer a teoria do sujeito dele, ele elege o nome do pai como coordenada mestre no final da década de 50 e faz disso a divisão diagnóstica principal da primeira clínica lacaniana. Então, na presença do nome do pai, estamos no campo da neurose e na ausência no campo da psicose. Ocorre que ele se dá conta de que isso opera um reducionismo clínico, principalmente no que tange às elaborações diagnósticas, e a partir daí ele começa a esgarçar a função paterna, a remexer, a revirar, a torcer o que é o pai, para dar conta, né, de coisas clínicas, de questões clínicas que aquele reducionismo binário, presença ou ausência, não teria condições de abarcar. Então, estamos nesse ponto que a gente vê o Lacan lendo o que é um pai às avessas. Dentro dessa torção, a gente viu que o primeiro passo foi feito com Hamlet, né? Ele apresenta, a partir de Hamlet, o pai enquanto vazio. Foi aí que a gente chegou nas 2 últimas aulas, né? Através da noção de sublimação, sustenta-se o que seria a presença de uma função paterna enquanto a sustentação de um vazio. E que o pai ele poderia, segundo a tese lacaniana, comparecer enquanto sublimado, né? A gente parou por aí.
Anunciei para vocês que Lacan faz uma espécie de leitura sobre aquilo que Freud faz com o Moisés, né? E por isso o texto recomendado para o nosso encontro de hoje é o Homem Moisés e o Monoteísmo. Lacan sugere que Freud faz uma operação com Moisés que é olhar Moisés como uma anamorfose. Ele sugere que Moisés visto de frente pela religião judaica é uma coisa, e o que o Freud faz é colocar ele, ou melhor, ele se coloca num ângulo lateral, né, para fazer falar uma figura que de frente é muito obscura, né? E aí eu fiz para vocês a alusão àquela pintura, Os Embaixadores, de Holbein, que é a pintura que guia o Lacan para falar sobre o que é uma anamorfose. E o que ele está propondo é que Freud faz o mesmo tipo de operação com Moisés, né? Então, ele está olhando Moisés por um ângulo que é um ângulo lateral e que, justamente por ser lateral, permite que se veja mais claramente o que é o Moisés. Dentro disso, para quem começou a assistir o seminário no segundo semestre, a gente está fazendo uma orientação que pretende chegar, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? A figura do Caravaggio? Sim. A gente... Tá, obrigada, Suana. A gente vai chegar nessa tela, né? A gente vai chegar em 1964, que é o ponto de virada, no seminário 11, quando Lacan vai anunciar, olhando para esta tela, convidando todos os seguidores do seminário dele a olharem para essa tela e reconhecer que a partir desta figura a gente não pode mais falar em o nome do pai, mas sim em os nomes do pai, né? Ele vai usar essa tela em 1964 para dizer de algumas leis que se interpõem no sacrifício de Isaac, né? Que Abraão é mandado a sacrificar o seu único filho para provar a fé. Esse é o horizonte que a gente tem. Nós estamos 4 anos antes desta elaboração lacaniana. O exame desta tela virá em 1964 e com a leitura que a gente faz de Moisés, a gente constrói as condições conceituais para chegar naquilo que o Lacan chega com esta tela. Então, a gente está partindo de 1960 com o intuito de chegar daqui a algumas aulas nessa virada que vai finalmente chancelar os nomes do pai e não o nome do pai. Essa inversão, ela participa de um desdobramento que o Lacan faz sobre 2 outras inversões. A primeira tem a ver com a duplicidade a respeito da figura do Moisés. Para quem leu o texto Moisés, viu que o Freud conclui pela duplicidade em vários ângulos, e não só pelo nome, mas também pelo nome de Moisés. Mas também tem uma inversão a respeito da posição do ódio no que tange a figura do pai. Então, hoje a gente vai falar sobre essa inversão do ódio e no nosso próximo encontro a gente fala sobre a duplicidade do nome na origem. São as 2 condições que vão permitir com que Lacan possa pluralizar os nomes. Porque ele começa, né, como a Arlete me perguntou no nosso último encontro,
não é que ele começa a substituir um paradigma, mas ele começa a expor todos os paradoxos do que é um pai, né? Então, não é que ele está simplesmente deixando um modelo de pai que ele considera obsoleto ou insuficiente, mas ele está expondo tudo aquilo que há de contradição conceitual quando se fala do pai. E uma dessas contradições tem a ver com o nome, né, de acordo com a origem dúbia do Moisés e da religião judaica, e também outra contradição tem a ver com a posição de ódio na relação, né, paterna, ou seja, na relação do filho dirigido ao pai e do pai dirigido ao filho. Na primeira aula desse seminário, em março, foi uma aula introdutória, eu expliquei por que Freud precisou recorrer ao mito de Totem e Tabu para falar do pai, né? Para quem não assistiu essa aula, eu vou retomar o principal argumento, porque sem ele a gente não entende o que o Freud está fazendo com o Moisés. Ali eu expliquei que se de um lado Édipo serve a Freud para explicar a origem do desejo, Totem e Tabu serve a Freud para explicar a origem da lei. Então, não se trata de um mito sobre a mesma coisa. Édipo é um mito sobre o nascimento do desejo e Totem e Tabu é um mito sobre o nascimento da lei. E sobre os destinos disso. Por que Freud precisa forjar um pai da horda primitiva para falar do que é um pai inaugurador da humanidade, para falar o que é um pai fundador da lei? Por que ele não usa, por exemplo, Deus, que seria, obviamente, a retórica mais comum nessa função, não só para o cristianismo, né, mas para todo mundo, né, que participa do mundo moderno, né? Por que Freud opta por forjar um mito, por criar um pai, né, sendo que ele já tinha à disposição essa figura de Deus que daria conta de falar tanto do que é a criação, quanto o que é o mito de origem, quanto o que é a manutenção de uma origem vinculada a leis, né? Tudo isso, a figura de Deus via o cristianismo poderia dar conta, principalmente no que tange a função da lei, né? Em função dos 10 mandamentos, por exemplo. Então, o cristianismo ele não deixa de ser uma conduta de como obedecer a certas regras, né? Do bom viver dentro de certas regras. Freud tinha um motivo muito palpável para não usar Deus, né? O que ele tinha descoberto sobre o homem até então? Ele tinha descoberto que o homem possuía um inconsciente, ou seja, que os filhos do iluminismo não são dominados pela razão que eles tanto louvam, né? E que esta razão ela é subjugada a um tipo de pensamento que tem as suas leis próprias e os seus comandos próprios que o homem não regula, chamado inconsciente, e que neste inconsciente os traços determinantes, né, para um sofrimento, um mal-estar, têm a ver com traços da sexualidade. E aí Freud choca o mundo em 1905, quando ele descreve a presença da sexualidade infantil. Para você, a importância, né, dessa descoberta freudiana é levada até o fim da vida, né? Então, num dos últimos textos, que é o Esboço de Psicanálise, o Freud não abre mão, né, de que a principal descoberta dele reside, né, no campo da sexualidade, e é por isso que ele precisou expulsar o Jung, né, porque o Jung tentava teorizar a respeito de uma libido dessexualizada,
o que era inadmissível para o Freud. Então, para que ele precisa de um pai da horta? Porque, como eu disse na primeira aula inaugural, ele precisava fazer constar a sexualidade na função do pai. E isso Deus, a figura de Deus da religião, não lhe permitia fazer. Porque vocês sabem, Deus é aquele que tem filhos dispensando a condição sexuada, né? Deus não faz sexo para ser o pai de todos. Era justamente esse ponto que impedia Freud de conceituar a função do pai mediante o Deus presente na vida de todos nós, mesmo daqueles que são ateus, por exemplo, porque se na aula passada a gente falava do pai enquanto sublimado, é porque a definição da sublimação, ela inclui, né, que a gente seja regulado por código, por leis, que a gente não percebe a sua operância determinante sobre a vida cotidiana, né? É isso que a gente viu com as mulheres. Então, por exemplo, para mesmo aquele mais ateu, mesmo o cientista que dedica sua vida a provar a inexistência de Deus, mesmo esses são governados pela incidência de Deus a partir do momento que, para escrever o seu artigo científico, ele precisa datar o artigo. E ele precisa datar o artigo de acordo com o calendário, que não é outra coisa senão quantos anos se passaram após a presença de Cristo, né? Porque toda vez que a criança aprende lá a fazer o cabeçalho no seu caderno, né? O que ela está aprendendo? Ela está aprendendo a se contar no mundo a partir do momento, né, que Deus, né, pela figura do Filho, esteve nele. É por isso que hoje a gente está em 4 de setembro de 2020, depois de Cristo, né? Ou seja, isto é o Pai sublimado. Agora, Freud tinha tudo isso, e isso era insuficiente para ele conseguir, né, conceituar o pai, justamente porque, apesar de toda essa incidência, não temos, né, nessa referência a Deus a condição que ele, Freud, considerava decisiva para a própria definição do aparelho psíquico dele, que é a condição sexuada. Quando ele faz o pai da horda primitiva, ele inclui, né, as duas questões que para ele traduzirão a castração, que é a morte e a condição sexuada. O que é o pai da horda primitiva? É, antes de tudo, um homem que goza do fato de ser homem, que desfruta da condição de homem, que pode possuir as mulheres e pode possuir todas as mulheres. Então, é o pai da horda primitiva mediante o olhar dos filhos, mas dentro, na perspectiva do pai, ele é um homem que tem acesso às mulheres. A partir daí, né, o que a gente entende como a presença de um filho na vida de um homem, né? Então a gente inverte a pergunta, ao invés de se perguntar o que é um pai, a gente se pergunta o que é um filho, né? Um filho é aquele que vem cindir a condição de homem, transformando, né, também em um pai. Quando o Freud propõe que todos os irmãos, né, se unem para matar o pai, né, e depois disso vem a culpa, e aí ingerem a figura do pai, é como a ingestão da lei,
né? Então, a partir daqui, ninguém mais vai desfrutar de todas as mulheres. Mas, antes de tudo, o que está em jogo nesta figura do pai? Está a referência à necessidade do outro sexo presente na cena. Freud inclui, então, como condição de presença de uma conceituação do que é o pai, o fato de que há um homem que faz sexo, e disso a gente pode dizer da presença dos filhos. Ou seja, se para todos os seres vivos a morte é uma condição universal, não é, de outro lado, universal que todos precisem se referir a um outro sexo para ter filhos, né, para se reproduzir. Né? O que está sendo apontado aí é que, diferentemente da ameba, por exemplo, que pode fazer a sua divisão celular e com essa divisão celular ela tem uma outra ameba, ela não precisa se referir a um outro sexo, o homem é aquele que, para continuar existindo na Terra enquanto homem, ele vai ter que obrigatoriamente fazer uma referência ao outro sexo. É por isso que Freud precisa da figura do pai da ordem primitiva, porque Deus é aquele que exclui o outro sexo. E não à toa, a gente vê hoje em dia alguns movimentos identitários, femininos, tentando tirar o artigo, né, do final, né, em vez de todos, coloca todos, com X, né, com uma referência que é esse tipo de exclusão do outro sexo presente na própria gramática. O que, enfim, não vou entrar no mérito dessa questão agora, mas é as consequências dessa exclusão, né? Nessa condição sexuada do pai, Freud coloca um pai que desfruta, né, da própria sexualidade e desfruta da própria humanidade antes de tudo. E é aí que está o ponto trágico de Hamlet. Né? Hamlet não descobre somente a verdade da sexualidade da mãe, quando sabe sobre a real condição do assassinato do pai. Hamlet descobre, além de tudo, que o próprio pai, na sua posição sexuada, se sabe nulo e nada faz quanto a isso. Então, quando ele cai no vazio, e essa foi a primeira inversão que a gente viu Lacan fazer, não é um vazio simplesmente porque ele, Hamlet, não consegue sustentar aquilo que ele foi nomeado pelo pai, mas porque, enquanto homem, não há nada no pai que sustente a existência de um outro homem, dentro de uma condição que é: eu desejo esta mulher. O que, para o pai do Hamlet, era objeto de simplesmente uma averiguação ou uma revolta contra o objeto outro escolhido pela mãe. Né? Ou seja, o Hamlet ele não consente que o pai não se indigne com a mãe. Né? Em outras palavras, ele pergunta: que tipo de homem é você que não se revolta contra isso? Né? Porque o pai interfere salvando a mãe, protegendo a mãe. Dentro dessa condição nula, né, que a gente leu também o Hans, né, e alguém me perguntava na semana retrasada, né, por que poderia falar do pai do Hans enquanto um pai capengo, né, se ele era um super pai, né? É a mesma questão que está em jogo para o Hamlet, porque enquanto pai,
Para Hamlet, o rei era um pai adorado, admirado, era um pai em pedestal. Né? É enquanto homem que ele declina no vazio. E vale o mesmo para o Hans. Né? Era um super paizão, o pai do Hans. Enquanto homem, era um homem nulo na cena. Por que essas condições acabam sendo decisivas para a inversão que o Lacan faz a respeito da função paterna, considerando Freud? Porque ele vai recolher do texto O Homem Moisés e o Monoteísmo essa condição de homem de Moisés. Ele vai destacar que ao olhar em Anamorfose para Moisés, Freud ressalta que antes de tudo, antes do Moisés ser o legislador, antes dele ser o educador, antes dele ser o salvador, antes dele ser o inaugurador de uma religião, antes dele ser o ato fundante de um povo, antes de tudo isso, ele era um homem. E é enquanto homem que Freud narra Moisés. Né? Freud despede Moisés de toda e qualquer condição de deidade. E ressalta o tempo todo que enquanto homem ele erra, que enquanto homem ele tem ambição, que enquanto homem ele é amado e odiado, né? Que é enquanto homem que ele funda a condição para o outro de não homem, de mito, de origem. É isso que o Lacan vai destacar, e aqui eu queria ir direto ao texto do Freud, começando pelo título, que poderia ser simplesmente Moisés e o monoteísmo, mas não é, é o homem, Moisés e o monoteísmo. Então, na minha edição da página da Imago, que é uma edição, acho que de 1998, na página 19, por exemplo, e agora eu vou ler para vocês, para a gente ir vendo como isso comparece no texto de Freud. Na página 19, ele começa assim: privar um povo do homem, de quem se orgulha como o maior de seus filhos, não é algo a ser alegre ou descuidadamente empreendido. Mais abaixo, na mesma página. O varão, Moisés, que libertou o povo judeu, que lhe deu suas leis e fundou sua religião, data de tempos tão remotos que não podemos fugir a uma indagação preliminar quanto a saber se ele foi personagem histórico ou criatura de lenda. Resposta do Freud: a esmagadora maioria dos historiadores pronunciou-se em favor da opinião de que Moisés foi uma pessoa real, dos historiadores e não dos religiosos, e que o êxodo do Egito a ele associado realmente aconteceu. Então, a primeira constatação do Freud é que Moisés não é uma lenda, né? Não é alvo simplesmente de um mito religioso, é que ele era um homem. Né? Depois disso, a gente pode dizer algo a respeito de quem foi este homem. E aí, na página 21, ele vai continuando. Né? Observem que isso não é uma opção de tradução. Né? O fato do Freud colocar a palavra homem antes do Moisés é porque ele está anunciando que isso faz parte daquela função que ele quer destacar. Página 21. Possivelmente, a ideia de que o homem Moisés pudesse ter sido outra coisa que não um hebreu parece monstruosa demais. Página 29. O homem Moisés, o libertador e legislador do povo judaico, não era um judeu, mas sim egípcio. O homem. Página 30.
Não devemos esquecer que Moisés foi não apenas o líder político dos judeus estabelecidos no Egito, mas também seu legislador e educador. De certo, de uma forma ou de outra, não faltava ao povo judeu uma religião. E, se Moisés lhe forneceu uma nova, era egípcio, não se pode colocar de lado a suposição de que essa nova religião era a egípcia. Há algo que se coloca no caminho dessa possibilidade. O fato de haver o mais violento contraste entre a religião judaica atribuída a Moisés e a religião do Egito. E aí a gente começa a ir para as elaborações que o Lacan vai destacar mais adiante. Na página 39, outra descrição do Freud sobre o Moisés. Moisés não apenas forneceu aos judeus uma nova religião, pode-se afirmar com igual certeza que ele introduziu para eles o costume da circuncisão. Por um lado, faz a circuncisão remontar à era patriarcal, como sinal de um pacto entre Deus e Abraão. Por outro lado, descreve, em passagem particularmente obscura, como Deus ficou irado com Moisés por ter negligenciado um costume que se tornara sagrado e procurou matá-lo. A esposa dele, né, ou seja, comparece na cena a condição de referência ao outro sexo, porém uma madianita salvou da ira de Deus, realizando rapidamente a operação. Este curto parágrafo aqui, ele inclui uma série de inversões, né, que o Lacan vai destacar como uma mudança do que Freud pensa sobre o pai. Né? Primeiro, porque ele está destacando, né, que Moisés erra enquanto humano. E é enquanto humano que ele provoca a ira de Deus, né, que decide matá-lo, e é pela referência ao outro sexo que ele é salvo. A partir disso, na página 41, Freud começa a descrever mais esse Moisés enquanto humano, elencando uma série de traços caracterológicos, traços de personalidade, que ele descreve como aquilo que há um consenso entre os historiadores a respeito da conduta do Moisés. Na página 41, ele diz: se, contudo, colocarmos Moisés na época de Akhenaten e o supusermos em contato com esse faraó, o enigma se desfará, mostrando-se possíveis os motivos que responderão a todas as nossas perguntas. Ele vai colocar, né, de que desde criança o Moisés coloca a coroa em si mesmo. E isso seria, né, um indicativo para ele, né, de que ele já reservava a si próprio uma missão enquanto um rei, enquanto líder. E aí Freud destaca: a natureza mais enérgica de Moisés sentia-se melhor com o plano de fundar um novo reino, de encontrar um novo povo a quem apresentaria para adoração a religião que o Egito desenhara. Chegou a um acordo com elas, pôs-se à sua testa e realizou o êxodo com mão forte, em total contraste com a tradição bíblica. Podemos supor que o êxodo realizou-se pacificamente, sem perseguição. A autoridade de Moisés tornou isso possível. E aí ele define os principais traços dessa autoridade, na página 45. Uma lenda desse tipo fornece uma descrição atraente de como a ambição do homem Moisés encontrou expressão mesmo na sua infância.
O próprio relato bíblico atribui a Moisés certas características às quais pode-se muito bem dar crédito. Descreve como ele sendo de natureza irracível, a encolerizar-se facilmente, tal como quando indignado matou o brutal feitor que estava maltratando o trabalhador judeu, ou quando, em sua ira pela apostasia do povo, quebrou as tábuas da lei que trouxera do Monte Sinai. Na verdade, o próprio Deus o puniu, ao final por um ato impaciente, mas não nos é dito qual foi este ato. Um pouquinho mais abaixo, tampouco se pode excluir a possibilidade de que alguns dos traços caracterológicos que os judeus incluíram em sua primitiva representação do seu Deus, descrevendo-o como ciumento, severo e cruel, possam ter sido, no fundo, derivados de uma rememoração de Moisés, pois de fato não foram um Deus invisível, mas sim o varão Moisés que os tirara do Egito. Aqui, né, o que Freud está fazendo? Ele está colocando aquilo que os judeus descrevem como um Deus irracível, irado, cruel. A hipótese do Freud é que tudo isso era traço de personalidade do homem Moisés. E que, ao tornar-se lenda, essas características foram atribuídas a Deus, né? De tal maneira a salvar o homem da sua condição de humanidade. Nesse ponto, a gente volta então ao Lacan. No livro 7, né, Seminário 7, tem mais uma citação aqui, bastante importante aqui. Eu vou ler para encerrar. A última citação, né, na página 47. Apesar de todas as revisões que a história bíblica foi submetida, o retrato original do caráter de Deus pode ser reconstruído. Segundo Edward Meyer, era um demônio sinistro e sedento de sangue, que vagueava pela noite e evitava a luz do dia. O mediador entre Deus e o povo, na fundação dessa religião, chamava-se Moisés. Né? Então, qual era o relato de Deus? Um demônio sinistro, sedento de sangue. E Moisés é relatado como o mediador deste Deus demoníaco. Agora sim a gente volta para o Lacan. No seminário 7, se vocês acompanharem as elaborações que na minha edição está na página 120, na página 121, no capítulo As Pulsões e os seus engodos, vocês vão perceber que o Lacan ressalta é justamente o traço de ódio que parte de Deus para os filhos, né? Então ele fala o seguinte: para voltar ao que é, eu estou na página 120 do Seminário 7, para voltar ao que é, por enquanto, o nosso assunto, o bem como tal, que foi o eterno objeto da pesquisa filosófica no que diz respeito à ética, a pedra filosofal de todos os moralistas, o bem é negado por Freud. Ele se combina de mil maneiras e se encontra, em particular, plenamente coerente com a interrogação central de Freud, que, como vocês sabem, concerne ao pai. Para bem conceber a posição de Freud concernente ao pai, é preciso ter ido buscar a articulação do pensamento de um Lutero, quando este foi titilado no nível das narinas por Erasmo, o qual, não sem que durante longos anos tivessem puxado sua orelha, sabe Deus,
havia finalmente publicado, né, do livre-arbítrio, para relembrar esse louco furioso que toda a autoridade cristã, desde as palavras de Cristo até São Paulo, Santo Agostinho e toda a tradição dos padres, fazia pensar que as obras boas não eram pouca coisa e que, em suma, a tradição dos filósofos, aquela do bem supremo, não devia ser jogada fora. Lá embaixo. Lutero escreve isso: o ódio eterno de Deus contra os homens, não apenas contra as fraquezas e contra as obras de uma livre vontade, mas um ódio que existia antes mesmo que o mundo fosse criado. Adiante, na próxima página, no meio do primeiro parágrafo da página 121, ele continua. Mas Lutero, na minha opinião, representa muito mais. Esse ódio que existia antes mesmo que o mundo fosse criado é correlativo da relação que há entre uma certa incidência da lei como tal e uma certa concepção de Das Ding, como sendo o problema radical e, em suma, do mal. Penso a que vocês não escapa que é exatamente aquilo com que Freud lida quando a questão que ele coloca sobre o pai o conduz a nos mostrar nele o tirano da horda, aquele contra o qual o crime primitivo foi destinado e introduziu por isso mesmo a ordem, a essência e o fundamento do âmbito da lei. Bom, aqui, o que ele está destacando a respeito da posição do pai da horda em Freud? Que antes deste pai ser alvo do ódio dos filhos, ele odiava a presença dos filhos e por isso foi assassinado. É antes de tudo o ódio, e não o ódio como uma reação a. É isso que ele está propondo. Ele coloca em Freud, mas na verdade usando aquele truque de retórica para dizer a partir de Freud aquilo que ele, Lacan, quer dizer, mas torcendo Freud, porque na verdade a posição de Freud não é essa, né? Qual é a posição de Freud a respeito do vetor do ódio? Para Freud, o vetor do ódio é do filho para o pai, né? O Lacan, na página 126 desse seminário, ele se pergunta por que será que a gente se dedica tão pouco ao fenômeno da cólera? É porque a gente tem uma herança freudiana para lidar com esse fenômeno, que é entender a cólera enquanto uma reação daquele que se depara com a castração. Por exemplo, uma das coisas mais comuns da clínica com criança é o pai ou a mãe chegar, ele fica fora de si quando recebe um não, né? Ele não consegue admitir um não, né? Ele fica enraivecido, bate no amigo. Essa é uma herança freudiana. Por quê? Porque ela sempre vê a cólera, o ódio, como aquele vetor que é uma reação à interdição. Né? E o que o Lacan está fazendo de inversão aqui? Ele está dizendo, o ódio vem antes, não é uma reação ao depois da interdição. Né? Agora, não é isso que está na proposta do Freud, porque quando Freud elege o mito de Édipo, ele vai dizer, o vetor do ódio está de Édipo para o pai. É o filho quem faz o assassinato do pai. É isso que está em questão quando o pai da horda primitiva é assassinado pelos filhos. O crime, o vetor do crime vem do filho, dos filhos, dirigido ao pai. Né? E é esta a conclusão que o Freud chega a respeito do Moisés, né? Que Moisés foi assassinado pelo seu próprio povo. Né? Na página... depois eu acho a página para vocês, mas para quem leu sabe que o Freud chega nessa conclusão.
né, de que também Moisés foi assassinado pelo seu povo. Ou seja, a nossa herança clínica freudiana é que o ódio, ele comparece como uma recusa da interdição, como uma reação a partir da interdição. É do vetor que se dirige ao pai que o Freud vê a posição de ódio situada nos filhos. Quando eu digo para vocês que a partir desse seminário Lacan começa a torcer Freud, é porque ele vai propor o exato contrário. É porque ele vai propor que engana-se aquele que pensa que o ódio é contra aquele que goza, contra aquele que educa, contra aquele que legisla, contra aquele que funda a lei. O Lacan vai dizer, o ódio não é contra aquele que está na origem disso. O ódio, ele é a herança deixada por aquele que estava ali nesta função. Antes havia o ódio que comparece do pai para o filho. E é por isso que nesse capítulo, né, as pulsões e os seus engodos, o Lacan vai inverter essa perspectiva freudiana, vai dizer, não, o pai relatado por Freud não é esse pai que é odiado. O pai relatado por Freud é esse pai do Lutero. É um pai que odeia. É o ódio de Deus eternamente dirigido aos filhos. Aqui, nessa inversão, né, ele faz cair todo um programa clínico que é aquele que freudianamente interpreta algumas posições de retração das crianças como ele não consegue rivalizar com o pai. Né? Ele não consegue levar adiante o ódio que ele deveria sentir do pai. Né? O pai está sempre acima. O que o Lacan está propondo é que se há algo de universal no que tange ao ódio e à função paterna, é que este vetor não está do lado do filho, mas sim, a princípio, do lado do pai. E qual é esse ódio, né, dirigido aos filhos? Na página 86 e 87 do seminário 7 também, o Lacan vai começar, depois que ele elabora, né, sobre a cólera, ele vai dar uma dica. Quando um filho chega ao mundo, o que ele faz com o homem que se tornou pai? Ele, em essência, né, vai ter que dividir este pai dentro daquilo que costumava ser a zona de desfrute daquele pai que desfrutava da sua condição de homem dirigida a todas as mulheres. Né? O Lacan faz a proposta pelo avesso. Né? Se o vetor de ódio é do pai para o filho, é porque o ódio ele deixa, né, ele comparece por aquele que deixa de desfrutar da sua condição sexuada em plenitude para ser convocado a exercer uma nova função que teoricamente limitaria parte desse gozo que antes era desfreado. Né? Então, é enquanto homem que, em nome da presença de um filho, um homem, né, passa a agir como pai, e isso o cerceia na sua existência de homem. E é aí que comparece o ódio. É um ódio, em suma, para resumir, a nova função que um filho convoca o pai. Né? Porque antes de tudo não era um pai, antes de tudo era um homem. E enquanto o homem desfrutava da sua condição. Assim, e aqui eu já vou me encaminhando para a elaboração final,
O Lacan começa a fazer a gente observar que o mais próprio da relação paterna com a lei não é a instauração da lei, mas sim a quebra da lei. Então, na página 86 até a 87, ele vai sustentar esse argumento recorrendo a quem? Justamente a Moisés. Dizendo, na página 86, fui, portanto, lá pegar o texto deste decálogo que Deus articula diante de Moisés. No terceiro mês, após a saída do Egito, na névoa sombria do Sinai, com relâmpagos e a interdição ao povo ao se aproximar. Devo dizer que gostaria um dia de deixar a palavra a alguém mais qualificado do que eu para analisar a série dos avatares que a articulação significante desses 10 mandamentos sofreu. Esses 10 mandamentos, por mais negativos que pareçam, fazem-nos sempre a observação de que não há apenas o lado negativo da moral, mas também o lado positivo. Não vou deter-me tanto no seu caráter interditivo, ou seja, é aqui ele indo para longe do Freud, porque para Freud o que está em jogo é o caráter interditivo. E é a primeira coisa que o Lacan descarta. Não vou me deter tanto no seu caráter interditivo, mas direi, como já indiquei aqui, que talvez sejam apenas os mandamentos da fala. Quero dizer que explicitam aquilo o que não existe fala. Eu não disse discurso possível. Ali embaixo ele vai dizer, quero fazê-los observar nesses 10 mandamentos, que constituem aproximadamente tudo que contra tudo e contra todos é admitido como mandamentos pelo conjunto da humanidade civilizada, civilizada ou não, ou quase, porém aquela que não é, a conhecemos a não ser através de um certo número de criptogramas. Então, vamos ater-nos a tal civilidade. Nesses 10 mandamentos, em parte alguma, está assinalado que não se deve dormir com a mãe. Então, ele começa a ressaltar aquilo que fracassa enquanto lei de interdição. Os 10 mandamentos não poderíamos, da próxima vez, interpretá-los como algo muito próximo daquilo que funciona efetivamente no recalque do inconsciente? Os 10 mandamentos são interpretáveis como os destinados a manter o sujeito à distância de toda a realização do incesto, como uma condição e uma só, que é a de nos darmos conta de que a interdição do incesto não é outra coisa, senão a condição para a qual subsiste a fala. E aí ele vai concluir um parágrafo abaixo. Os 10 mandamentos, expõem a dimensão de nossas ações como propriamente humanas. Em outros termos, passamos o nosso tempo violando os 10 mandamentos. Então, percebe que ele começa essa elaboração recorrendo a Moisés, porque ele sabe que o que Freud destaca de Moisés é a condição de homem de Moisés. E enquanto o homem, ele fracassa em todos os quesitos, inclusive na instauração da lei. E o que se transmite do homem Moisés é que não haverá outro destino para os homens senão fracassar diante das leis impostas. Então, eles expõem a dimensão de nossas ações como propriamente humanas. Em outros termos, passamos nosso tempo violando os 10 mandamentos e é justamente por isso que uma sociedade é possível. Percebem que ele está fazendo o pai falar pelo lado do avesso. O pai não é aquele que instaura uma ordenação pela lei. O pai é aquele que abre a possibilidade de que uma lei em vigor seja quebrada e justamente por isso
existe a condição humana possível em sociedade, né? Por essas e outras, não é possível admitir que Lacan anda de mãos dadas com Freud, porque a proposta é inteiramente outra. Só para finalizar, né, na página 102, ele reitera isso que ele está tentando transmitir. Ele volta aos 10 mandamentos, volta à figura do Moisés e vai dizer o seguinte: ele pega 2 mandamentos para analisar, né? Não mentirás e não cobiçarás a mulher do próximo. O não mentirás é o mandamento em que, para nós, faz-se sentir da maneira mais tangível o íntimo laço do desejo em sua função estruturante com a lei. Na verdade, esse mandamento está aí para nos fazer sentir a verdadeira função da lei. Qual que é a verdadeira função da lei? Que a lei fracassa, porque quem é que nunca mentiu? Nesse não mentirás como lei, está incluída a possibilidade da mentira como o desejo mais fundamental. Devemos concluir que o respeito da pessoa humana é o direito a mentir? Bom, isso é seguramente uma questão, e responder sim, sim, certamente não é a resposta. Como se poderia dizer, a questão não é tão simples. É que essa fala, ela própria, não sabe o que diz quando mente. E que, por outro lado, mentindo, há alguma verdade que ela promove. E aí ele vai para o outro mandamento. Como o tempo está passando, vou saltar um pouco mais longe para chegar, enfim, ao que constitui hoje o ápice da nossa reflexão sobre as relações do desejo com a lei. É o famoso mandamento que se expressa assim: ele faz sempre sorrir, mas quando se pensa bem, o sorriso não dura muito. Qual é o mandamento? Não cobiçarás a mulher do próximo. Não cobiçarás sua casa, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem o seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Colocar a mulher entre a casa e o burrico sugeriu, por diversas ideias, que se poderia ver aí as exigências de uma sociedade primitiva. Beduínos, cabritos, ratos e turcalhada. Pois bem, eu não penso assim. Essa lei, qual é a lei? Não cobiçarás a mulher do próximo. Essa lei sempre viva no coração de homens que a violam a cada dia, pelo menos no que diz respeito à mulher do próximo, deve certamente ter alguma relação com o que é aqui o nosso objeto, ou seja, das Ding. Então, se lá atrás havia uma subversão da própria função do pai não ser uma garantia de ordenação do vazio, mas sim a própria instauração desse vazio, aqui a gente está com uma proposição de que a função do pai, se ela tem a ver com a instauração de uma lei e que se essa lei regula o desejo para a psicanálise, o que diz a lei que vem de um pai e funda o homem enquanto homem é uma lei que sempre vai fracassar. E isto é a lei. Então, quando não cobiçar a mulher do próximo, quando não mentirás, quando essas duas assertivas operam como lei, é porque elas operam como fracasso. E justamente por isso que elas se tornam lei. Assim, qual seria, né, um ponto universal a supor da função paterna? É o ponto que o Freud supõe em Moisés, né? Que se há um ato que permite supor Moisés na origem, como ordenador, legislador e fundador de um povo, é um ato que diz respeito aos traços humanos de Moisés. Ou seja, é lá onde Moisés fracassa
enquanto mito, que ele pode ser a origem de lei por um povo. E isso tem a ver com o que ele vai fazer com a figura do Caravaggio, que não é outra coisa senão o fato dele obedecer uma lei e quebrar essa lei ao mesmo tempo. Enfim, mas a gente vai chegar lá só daqui a uns 2, 3 encontros. Por hoje é só. Gostaria de ouvir as perguntas de vocês. Olá, Dani, tudo bem? Olá, Vinícius, tudo bem? E Mais você? uma vez, tudo ótimo, obrigado. Mais uma vez, super obrigado pela aula, pelos apontamentos e traz muita luz para as reflexões aqui. Dani, eu estava lendo aqui, relendo, na verdade, esse livrinho aqui da Beth Fuchs, que é o Homem Moisés e a Religião Monoteísta, e fala assim, o subtítulo é O Desvelar de um Assassinato. E aí eu queria te perguntar sobre o caráter do desmentido, né? Que, no caso, Freud fala que os filhos, né? Que o povo hebreu, nessa transição para o povo judeu, eles assassinam Moisés, simbolicamente ou não. Uhum. E aí, a minha pergunta é se esse desmentido, ou se esse ato de esconder esse assassinato, se isso retorna de alguma forma, culturalmente ou para o povo judeu, de alguma forma. Ótima pergunta, Vinícius, porque isso permite esclarecer uma diferença entre o desmentido e a ideia de retorno do recalcado, né? Porque a tese freudiana é que esse assassinato ele volta como o traço recalcado. E justamente por isso é que regula o inconsciente, né, enquanto fundador de uma lei partilhada por todos via culpa, né? O mito do totem e tabu é esse, e o Freud dá o mesmo destino para Moisés, né? Como é que ele dá o mesmo destino para Moisés? Não só pelo fato do Moisés ter sido assassinado pelo povo que ele guiava, mas porque principalmente se você olhar o texto, e eu te falo com precisão a página que isso tá, quando ele propõe o assassinato do Moisés, ele vai imediatamente colocar a ideia de restauração do povo a partir do esquecimento desse assassinato. Eles precisam apagar o assassinato para que daí os dois povos tornem-se um só povo. E você vai encontrar isso, deixa eu pegar aqui a página que estava, a hora que ele vai dizer do encontro dos dois povos, né? Se eu não me engano, está no item 5, e aí depois eu te dou a página. Mas o que está em jogo? Está em jogo que, a partir de um ato de ódio, que é levado à sua última consequência, dirigido ao pai, né, é preciso haver um apagamento desse ódio para que depois haja a união. Né? É assim que ele lê Totem e Tabu, né? Depois de compartilharem do assassinato que eles partilham da culpa e, portanto, partilham da lei, que então passa a valer por todos. É depois de assassinar Moisés que eles então tornam-se um só povo, porque conseguem apagar o ato que foi feito contra o líder, né? Tudo isso é uma leitura de um retorno do recalcado.
né? Que é a maneira como Freud lê o inconsciente. É por isso que ele avança, mas no fundo ele está propondo o mesmo destino para todos. Né? E qual é o destino do Édipo, por exemplo? É o mesmo. Né? Depois do ato, ele pune a si próprio. Né? Aqui, quem está no campo da desvelação é o Lacan, quando ele propõe. O Freud faz uma leitura em anamorfose, porque ele vê um ângulo que não é o ângulo que ele, Freud, ressalta, que é o ângulo de que Moisés era irracível, né? Ele possuía cólera, ele era habitado por algo que ele não conseguia controlar, ele que era ambicioso, ele que era autoritário, né? Ou seja, a herança dele para o povo não é a lei, é o ódio que vem ao instaurar a tentativa de impor uma lei. Né? E é a partir daí que a gente entra no campo do desmentido, que se sabe que isto comparece e mesmo assim cria-se uma narrativa outra. Né? E é por isso que Freud não consentiu com esse Deus bondoso, assexuado. Né? Porque para se criar um mito é preciso apagar o homem. E para apagar o homem é preciso apagar aquilo que não se pode ver. Né? Então, se entra o desmentido, entra numa condição daquilo que se sabe que existiu, e que depois é preciso, para que haja uma outra regra, para que haja uma outra cumplicidade entre o povo, entre o irmão, fazer um velamento disso. Né? Então, acho que tem essas duas oposições. Mas a tua intuição do desmentido, eu não sei se você estava presente nas primeiras aulas, mas eu disse que no final do ano a gente ia chegar, né, na característica de crueldade, né, que alguns autores contemporâneos entendem que é a era de uma perversão comum, justamente por isso, né, porque se há algo que comparece enquanto função paterna, que diz respeito à condição de humano, tem a ver com essa quebra da lei para a instauração de uma outra lei. Né? E é aí que a gente entra numa dinâmica que pode se assemelhar à perversão. Né? Que tem a ver com a lei que vale é essa lei que eu produzo, né? Não importa a lei que precede. Né? Mas aí eu vou pedir para você aguardar um pouquinho para ver se a gente consegue chegar. Né? Eu comecei a anunciar a inversão do vetor. Né? O vetor do ódio não é só do filho para o pai, mas sim do pai para o filho no momento em que este filho comparece cerceando o pai da sua condição de homem, né? Porque ele é convocado a exercer uma função que não tem a ver com a condição sexual. Né? Enfim, a gente vai por aí. Perfeito, Dani. Muito obrigado. Mais perguntas? Quem é que pode dizer o que o silêncio quer dizer? Manuela. Não, eu não vou dizer o que silêncio quer dizer, só vou fazer uma pergunta. O Freud no Moisés e Monoteísmo, e o Lacan ressalta aqui no Seminário 7, que o cristianismo, ele é um certo, vamos dizer assim, não sei muito como me colocar, mas um certo acabamento, assim, um certo término, né, da questão que está em jogo nessa sublimação do politeísmo para o monoteísmo, né? Ele fala muito disso também aqui no texto do Moisés, né? Dessa passagem, ele vai fazendo algumas hipóteses e tal, e ele vai ressaltando justamente o fato de que o monoteísmo em si, ele seria um acabamento final, assim, da história, vamos dizer. Né? E o Lacan, ele retoma isso de alguma maneira aqui no Seminário 7, e a gente, enfim, ouve muito essa crítica de colocar muito
cristocentrismo, cristocentrista. É muito cristão. Exato. E aí, a minha pergunta é se justamente não tem a ver com essa hipótese, daí eu já não sei se é o Lacan ou o Freud, porque talvez eu tenha lido Lacan primeiro que o Freud, daí quando eu fui ler o Freud já tinha essa hipótese, justamente de que o assassinato do filho, né, o assassinato de Cristo, na verdade, ele representava, vamos dizer assim, o S2 do S1, que era a morte do pai, né? E que por isso que nesse sentido seria meio que o fechamento, assim, sabe? Não sei se faz sentido, assim. E aí a ideia de que o filho é aquele que carrega a culpa, né, da humanidade, né? O filho de Deus é aquele que, então, se sacrifica pelo pai. Né? Que na ideia do Totem Tabu, não é o filho se sacrificando pelo pai, né? É só o filho culpado por ter matado o pai. Eu nunca tinha prestado atenção assim, né? Mas é uma elaboração totalmente possível dentro desse argumento que você acaba de colocar, né? De que é uma espécie de... O cristianismo seria uma espécie de teoria da reparação, né? Então, restitui ao filho, né, a culpa, né, com o próprio assassinato deste filho, digamos assim. Né, e que então sobe aos céus, né, para tornar-se mito. É interessante, faz sentido, mas aqui eu estou apontando que as elaborações lacanianas, Manu, elas começam a se encaminhar para um tipo de conceituação de que não tem esse elemento da frase, na verdade era um antes e veio o depois, né? O que a gente percebe é que as elaborações elas começam a se encaminhar para um paradoxo inexorável, né? Porque o que a gente não vai usar o desmentido e fingir que não existe em Freud uma direção clínica que vê o vetor do ódio do filho para o pai. Ele comparece nos 3 mitos. Né? E aí o Lacan, na verdade é o inverso. Não é que é o inverso. Né? O que ele está propondo é que os dois comparecem. Né? E é um engano nosso eleger um dos vetores, né? Por exemplo, que faz algumas condutas freudianas, né? A criança não consegue ir porque rivaliza com o pai, né? Não, faz o seguinte, pensa o ódio do lado do pai e vê se alguma coisa se movimenta, né? Por isso que eu estou apresentando como séries de inversões que o Lacan vai fazendo. Porque se de um lado, é claro que nós, aquela expressão, aquele ditado, né? Somos todos filhos de Deus, né? Também eu quero meu lugar ao sol, né? Tudo isso é o Deus cristão sublimado entre a gente toda vez que a gente põe a data no cabeçalho. Então, a gente não tem como escapar dessa herança, né, reparadora do cristianismo, né, a culpa está conosco, né, e a gente percebe o quanto as crianças não escapam disso, né, por mais que elas tentam, elas vão em algum momento achar que o divórcio dos pais tem a ver com uma culpa que está com ela, né. Agora, o que eu acho que é um ganho que o Lacan faz inverte a perspectiva e vê se isso não abre a direção clínica, né? Porque se comparece do lado do filho para o pai essa rivalidade, pense, né, o que comparece como ódio anterior, que é a convocação deste pai a exercer uma função, né, que o limita da sua condição de homem, porque agora ele é homem e pai. Né? Bom, assim...
claro que a gente não pode fazer o tipo de sobreposição o tempo todo, mas não é verdade que o que a gente escuta mais é, doutora, eu preciso jogar o meu futebol, né, não vou ficar indo aqui, não, 40 minutos, tá louca, 40 minutos, eu tenho a reunião, né, assim, nós estamos acostumados a escutar do universo masculino, né, que ele não vai se dedicar integralmente ao filho, né, o que não é o comum do universo materno, né? Então, o que ele diz do filho? Ele diz, não, eu sou pai, mas tem todo o meu outro universo que essa função não vai me tolir, né? E aí a gente entra naqueles becos sem saídas que a psicanálise propõe, que é o quão estranho é aquele pai que é uma mãe, né? E que está totalmente dedicado e que daí você tem que fazer virar o leme para o outro lado, né? Falar, não, peraí, porque aí a gente entra no pai do Hans, né? Porque não se trata de ser pai, se trata qual é o elemento da condição sexuada enquanto homem é possível, na sua posição de pai, transmitir ao filho. E aí, por isso, essa leitura do cristianismo enquanto reparadora, ela é correta, mas eu acho que ela não abarca o que o Lacan, para onde o Lacan está se encaminhando, né? Que ele está quase que formulando um completo curto-circuito, né? Da função paterna, por isso que ele vai chegar a dizer não dá mais só um nome do pai, é preciso os nomes. Daqui 4 anos, né? Anne, posso fazer uma observação? Pode. Quem fala? Marta. Oi, Marta. Tá, te vi. Então, sabe que eu acho tão curiosa essa posição do Freud, porque, de certa forma, ele está negando a própria tradição. Porque no judaísmo, Deus tem patos. É só você ler não só o Pentateuco, porque aí ele está falando de Moisés, então o Deus que Moisés apresenta, na verdade não é o Deus, é o próprio temperamento de Moisés, ele faz toda essa elucubração, mas o Deus do que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento é um Deus de ira, é um Deus que se ira, que muda de ideia, é um Deus completamente afetado pelo patos. O Deus do cristianismo, esse sim não tem patos, esse é puro amor, que é uma das coisas que o Lacan vai dizer a respeito do ódio lá na frente. Ele vai falar, olha, por causa do cristianismo, a gente precisa recolocar o ódio na clínica, porque o Deus do cristianismo é todo amor e nele não há ódio. Mas na tradição judaica, quem estuda um pouco mais de teologia, enfim, lê com mais cuidado, vai perceber que é um Deus completamente que tem patos, que tem afeto, que tem sentimento. Por que Freud faz isso? Fica sempre para mim um incômodo e fico pensando, mas por que ele tem que fazer toda essa elaboração e de fato ele não encara que o próprio Deus da tradição dele já é um Deus cheio de ira, como o Lutero colocou. Apesar de Lutero ser um cristão, Lutero mesmo tinha essa clareza, porque Lutero estudou a fundo isso. Então, é curioso, é curioso. É curioso, mas eu não sei se você teve essa leitura, Marta, mas a impressão que dá, né, é que o Freud, ele está tentando fazer ver aquilo que comumente não é visto. Né? E é óbvio que ele se perde, né? O texto é muito grande, ele vai escrevendo, né, por diversas etapas, e ele é obrigado a, de tempos em tempos no texto, fazer sínteses, né? Eu não sei se ele está desavisado, né, que o Deus é esse Deus de ira, porque isso está no texto, né? Isso está no texto, mas parece que ele tem uma operação muito deliberada, né, de colocar essa ira no homem, né? Se existe um ponto de transposição dos fatos históricos para uma mitologia religiosa,
é o ponto em que tudo isso, a ira, a ambição, a cólera, são atributos do homem que, por transposição, foram parar em Deus, né? Então, ele faz uma coisa genial, que é, ele diz, olha, o judaísmo acaba salvando o homem e condenando Deus, né? Ele vai retirando do Moisés tudo isso, vai colocando o Moisés como o agregador, como o salvador, né? Aquele que ordenou um povo, né? E vai expurgando ele, né, de tudo aquilo que é a condição mais humana que ele tinha, inclusive da ambição, né, de tornar-se o líder, né? Então eu acho que ele tem essa preocupação de dizer e qual ponto começa, transpõe-se a história para o mito, né? E aí, ele tá, nesse ponto ele está em sintonia com Lacan, ou melhor dizendo, Lacan está em sintonia com ele, que é você precisa apagar algo, né, para fazer a origem de um mito, que é o mito de uma lei, né? E aí eles entram em sintonia aí, nesse ponto, né? Mas eu queria falar. Fala, só concluindo, Arlete, a questão da posição do Moisés ela acaba sendo desdobrada ainda mais, e aí no próximo encontro eu acho que a gente vai poder entrar mais nisso, Marta, porque daí sim a gente vai entrar na condição monoteísta, né, que é o que a Manuela falou, e é por aí que a gente vai pela via da duplicidade do nome, né? Obrigada. Arlete. Eu achei bem interessante o que a Marta falou, porque eu tô o tempo todo ouvindo e pensando nisso, que Deus o Deus judaico, né, é irado, né? E tem uma passagem dele com Moisés interessante, porque quando o Moisés é chamado, né? Ele é chamado por Deus, ele ouve a voz de Deus e ele vai buscar as tábuas da lei no Monte Sinai. Quando ele olha para o povo que ele foi chamado a salvar, eles estão idolatrando um bezerro de ouro. E Moisés, então, também fica irado e ele quebra, né? Ele faz quebrar esse... Então, eu acho que aí a gente tem as duas coisas. A gente tem a passagem do politeísmo, né? Da adoração das imagens para o monoteísmo, mas também me ocorreu que tem a ira de Deus para Moisés e Moisés com o povo, mas também tem o esvaziamento. Eu fiquei pensando se não tem a ver com Dasding, essa coisa de esvaziar a imagem, o ídolo construído e trocar pela lei. O que você acha? É uma possibilidade, né? Pensar assim, enquanto um processo de substituição e que, no fundo, substitui-se tudo pelo vazio, né? Eu não sei se essa ideia de substituição, ela ajuda a gente a ampliar as possibilidades clínicas, né, que o Lacan está tentando explorar quando ele vai torcendo o conceito de função paterna, né? Porque se tem uma proposta aqui que eu estou tentando conduzir, é que não é pela via da substituição, é o comparecimento simultâneo das coisas. Então, ao mesmo tempo que tem o vazio, também tem a ordenação. Então, com a proposta de hoje, né, a gente chega numa elaboração complexa que é como
como é possível definir uma lei pelo seu avesso? Que existe a lei que é uma lei que instaura a necessidade de quebra de lei. Então, é aí que eu tô levando a coisa, né? Porque aonde o Lacan vai chegar com tudo isso é na figura do sacrifício de Isaac, que a gente tem essa sobreposição de leis, né? E a gente tem uma ordenação múltipla, né? Em que ao mesmo tempo que há um sacrifício, há uma devoção. Né? Ao mesmo tempo que há a ira, há a fé. Né? E aí o lugar disso tudo não é um lugar de substituição, é um lugar de comparecimento simultâneo. Então... aí eu não estou pensando em substituição, esse esvaziamento. Me ocorreu, assim, esse esvaziamento mesmo, né? E a colocação de significantes, né? No lugar de uma imagem. Sim, porque aí a gente começa... Isso na religião, né? Na religião judaica. Que a religião judaica é pelo livro, não tem imagens. Então, é uma ideia só. Eu não estou ainda pensando, né, nessa passagem que você fez hoje, né, em relação a esses paradoxos, né? Acho que eu ainda estou pensando nessa coisa mais judaica, assim, desses elementos, né, que tem da ira de Deus e desse esvaziamento que dá uma direção também para o monoteísmo, mas também acho que um pouco como a Marta colocou, né, por que o Freud foi buscar no pai, e me ocorre assim, que o Freud, como judeu, ele buscou nos mitos gregos. Esse texto de Moisés, ele escreveu bem no final da vida dele, né? Então, Lacan já fez diferente, ele buscou no judaísmo. Então, eu fico pensando que, enquanto judeu, enquanto um psicanalista que queria ir para além, né, de ser uma ciência judaica, se não existia alguma coisa dele mesmo, né, enquanto homem judeu, né, que impedia ele de realmente fazer elaborações com a mitologia e a história bíblica, a parte judaica, né, do Testamento. Isso agora, tem também, Arlete, o fato, né, se ele foi buscar em Moisés, né, é porque, mesmo que no final da vida, ele provavelmente se deu conta da insuficiência do Édipo e do Totem e Tabu. Né? Então, assim, ele não precisava, ele já tinha uma teoria pronta, e ele já tinha um campo teórico conceituado a respeito da posição do pai, né? Ele não precisaria recorrer a uma terceira figura, como é a de Moisés, se não fosse para introduzir algo que não consta em Édipo e não consta em Totem e Tabu. Ele não está usando Moisés para repetir Totem e Tabu, ou para repetir o Édipo, embora ele considere o mesmo fim do Moisés, né? Mas ele notoriamente não dá ênfase ao assassinato, né? Ele propõe o assassinato ali do Moisés, mas não teria sentido algum escrever um texto tão extenso no final da vida se não fosse para tangir questões que os outros dois mitos não conseguiram abarcar. Né? E aí eu acho que é esse o ponto, é por isso que eu estou dedicando tantos encontros ao Moisés, né? Porque é a partir daqui que o Lacan também vai se dar conta
de que não é possível ficar com uma acepção de nome do pai. Né? Por isso que ele precisa complexificar a teoria diagnóstica dele. Né? Justamente porque há algo na função paterna que não está contemplado nem no mito de Édipo, nem no mito de Totem e Tabu. Né? E Moisés provavelmente é a fonte mais frutífera para fazer esse algo que não está contemplado falar. E uma das indicações que eu deixei hoje é a inversão do ódio, do vetor do ódio, né? E a outra indicação é a duplicidade do nome, que daí a gente vai ver no próximo encontro. Ô, Dani. Concordo. Obrigada, Dani. Regiane, a gente tem, já está no tempo, rapidinho. Se você quiser, eu posso deixar para a próxima vez. Pode falar. Eu só lembrei, né, você fala em relação a esse vetor do ódio do pai, né? Eu lembrei do Édipo, eu fiquei pensando no Laio, né, na posição do Laio, porque inclusive tem um texto bonito do Hélio Pellegrino, assim, sobre o Édipo, né? E que ele fala da ausência do amor do Laio. A gente poderia pensar do ódio, né? Pensando no que você trouxe hoje. E não sei se eu estou lembrando bem, mas o abandono do filho, abandonar o filho que vai matá-lo. Então tem o mito de Édipo que o Freud recupera, né, e constrói toda a teoria que a gente conhece a partir do mito grego, mas tem uma história que o precede, que é a história do Laio, né, com a Jocasta, e o Laio como pai que abandona o filho, né, se desfaz desse filho, né, vamos dizer assim. Se aí também não haveria algo desse ódio do pai, né? Desse vetor que você está trazendo, assim, muito interessante, muito rico para a clínica. Não sei, só me ocorreu e não sei se faz sentido. Então, aí é uma espécie de paralaxe, né, que participa da tradição analítica, de olhar sempre para o mesmo lado da questão, né, porque essa é uma das coisas que o próprio Freud ressalta, Rejane, na construção do herói, né, no próprio início do Moisés e monoteísmo, ele vai ressaltar esse ponto que acaba de destacar, né, que o herói é formado sempre de uma posição de rechaço originário, né, então Édipo foi jogado no rio, né, Moisés também foi jogado no rio, os mitos, né, eles vão dizendo de crianças que sobreviveram a uma recusa inicial, né, mas a questão é que depende de onde colocou o seu foco, né? Então, pouquíssimas pessoas se dedicam, né, a olhar que antes de assassinar o pai, né, o pai abriu mão dele na origem, né? E aí tem algumas versões da tragédia, né, de quem teria encaminhado Édipo para a morte, né? Se foi a Jocasta ou o próprio Laio, enfim, eu não. E a presença do duplo vetor do ódio, ela também está no mito, né? É que depende do ângulo que foi colocado, né? Acho que aqui o que o Lacan está fazendo é abrir o ângulo, né? E aí que permite, inclusive, que a gente faça esse tipo de associação, né? Também lá já comparecia. Obrigada. Pessoal, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Daqui 15 dias nós retomamos. Vocês devem estar um pouco cansados do Moisés, mas vamos continuar nele. E aí dá tempo para quem não leu até o final continuar lendo, porque daí trabalharemos o tema do nome, tá? Para depois a gente chegar na figura do Caravaggio mais adiante. Boa tarde a todos, bom final de semana. Obrigada pelas perguntas, pela participação. Boa tarde. Obrigada. Não, Dani, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Dani, obrigada. Tchau, Cris.